Bom dia, pastor. Bom dia, Juliana. Como é que você está? Que prazer, hein? Meu Deus, prazer é meu, pastor. Eu estou sendo promovida hoje em fazer uma live contigo. Pode ter certeza, porque eu sou sua aluna virtual, sua fã, sua seguidora, aprendo muito contigo. É, Você é uma palavra nessa geração que descortina ações das trevas de forma assim espetacular. Então, sou sua fã. Em nome de Jesus, agradeço pela sua gentileza e humildade de estar aqui comigo hoje, pastor. Puxa vida, é um prazer enorme, né? Nada melhor do que a gente desfrutar dessa comunhão em torno da palavra, né? A gente poder conversar das coisas que são do reino de Deus. Mas estou aqui para te servir, não é? Agradeço já a todos aí que já entraram, estão aqui nos acompanhando, que Deus tenha misericórdia, que seja um tempo bem produtivo, né? Porque esse assunto, esse tema, assim, uma conversa bem longa, né? E eu penso assim também que é uma conversa muito presente, né? Assim, até interessante, Juliana, uma das pessoas que eu admiro muito hoje, assim, no quadro de comentaristas políticos, né, é o Rodrigo Constantino. E outro dia eu vi ele falando uma coisa muito interessante, né? A história do Rodrigo, ele antes ele era assim ateu e tal, e tem tido um processo de muita aproximação com Deus, né? Mas ele falou algo incrível, né? Dizendo assim: olha, toda essa guerra que nós estamos vendo hoje aí não é só uma guerra ideológica, não é só uma guerra política, não é? E ele falou assim: é uma guerra espiritual Meu entre o Deus. bem e o mal. E olha, que incrível assim o discernimento dele. É isso mesmo que nós estamos vivendo. Ele conseguiu fazer essa leitura mesmo não tendo todo o conhecimento, né, da palavra de Deus. É verdade. Ele consegue ter essa leitura. Meu Deus do céu. Então está muito evidente, né, pastor, essas guerras ideológicas e espirituais. É, eu vou te apresentar brevemente, pastor, mas todo mundo te conhece. Mas eu queria que tu se apresentasse também, falasse do teu trabalho lá na Jocum, de Almirante Tamandaré. Você é líder da Jocum, né, pastor? De Almirante Tamandaré, nos Eu cursos. sou líder dessa base. Jocum, assim, é um ministério muito grande, né? Internacional, interdenominacional, e eu sou diretor, juntamente com mais dois irmãos, né? Que é o José Maurício e o Iago. A gente tem assim uma liderança compartilhada, né? O nosso modelo de liderança lá assim, é bem específico, bem característico nosso, né? Se baseia muito ali na Batalha de Refidim, que é exatamente a gente tentar harmonizar três gerações diferentes, né? Então eu sou dessa, sei lá, essa geração assim mais Moisés no alto do monte, o Maurício ali, o Arão e o Ur, e o Iago é o cara que lidera mesmo, é o Josué que de fato lidera a base lá, né? Entendi. Mas a gente tem um grupo muito bacana, né? Assim, uma das a gente tem vários pontos que a gente expressões ministeriais, né, na base lá em Almirante, né? A editora Jocum Brasil funciona lá, mas também a gente funciona como uma faculdade de aconselhamento de saúde, não é, da Universidade das Nações, que é um modelo também de funcionamento da Jocum Internacional. Sim, que é uma base que oferece muitos cursos, né, de capacitação, tanto para líderes, pais, famílias, pastores, né? Sim, Importante quem está à frente de ministério estar sempre reciclando aí ou aprendendo algo novo. E foi numa dessas oportunidades no Redec, agora em novembro, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Através da Ju Nascimento, da minha amiga. Ela fez essa ponte e para mim é um prazer, porque eu já te conhecia há muito tempo, né, pastor? eu também já te conhecia de ouvir falar. Meu Deus. Que benção. Pastor, sem delongas, quero muito aprender contigo sobre esse tema, que é desafiador, como tu introduziste bem. Nessa última semana, eu ouvi pelo menos umas 6 vezes a sua ministração
sobre Jezabel, onde você faz o paralelo, né, do triângulo da tríade do Antigo Testamento com o Novo Sim. Testamento ali, Herodes, Herodias e João Batista. Mas, assim, para introduzir só o assunto, eu acredito que se alguém de nós algum dia foi chamado de jezabélico, é porque isso com certeza não presume um elogio, né? De tudo que a gente vai ver que está sobre essa influência ou sobre a influência que está sobre essa pessoa, né? Só introduzindo um pouco, tem pessoas ontem que me falaram que não conhecem a história de Jezabel na palavra de Deus, né? A gente vai pular essa parte, porque é uma leitura longa, né? Que está lá em 1 Reis. E Jezabel, ela foi esposa de Acabe, né? Só para a gente introduzir, ela foi conhecida pela sua crueldade, pela sua idolatria, culto a Baal, adoração, fez com que o povo de Deus se prostrasse diante de outros deuses. Mas eu acredito, pastor, que eu acho que você vai falar dessas duas frentes, né? Que esse espírito, que não é uma pessoa, mas me parece, de todas as ministrações que eu ouvi, principalmente suas, que ela é uma influência, né? Que está tanto presente em igrejas quanto em lares. É uma influência manipuladora que, eu lendo a palavra de Deus, essa influência ela é introduzida pelo próprio cabeça, que no caso é o Acabe, né? Ela tem as portas abertas pela própria autoridade do lar ou da igreja. Então, ela é introduzida, endossada a agir, né? Ela se aproveita de um vácuo, de um espaço espiritual que existe para ter a sua influência. Eu vejo muito isso, que Jezabel teve um espaço para atuação, em primeiro lugar, né? Ela não roubou o espaço de Sim. rainha, ela foi colocada, e a partir disso, então, ela começa com influência política, um forte ativismo político, né? Uma autoridade de governo, de tomada de decisões, que é um vácuo que, na verdade, não existe um vácuo espiritual, né? Se não existe o domínio do sacerdócio, autoridade sacerdotal, existe, então, essa influência. Queria que o senhor começasse a introduzir como você quiser, mas eu consigo ver que é dado o espaço para ela, para a gente introduzir, pastor, essa live, é dado o espaço para que ela atue. Sim. Exatamente, né? É importante entender, como você falou, que esse espírito Jezabel, que é um espírito maligno, não é? E aí nós temos que discernir a natureza da batalha, que não é contra carne e sangue, não é contra pessoas apenas que nós estamos lutando, mas são forças espirituais malignas. E a intenção essencial de Jezabel é disfuncionalizar a ordem estabelecida por Deus dentro de um princípio de autoridade, não é? Por isso que não está só na família, em destruir a ordem familiar estabelecida por Deus, mas a ordem de qualquer sistema de liderança. Pode acontecer numa empresa, pode acontecer num governo. Quando nós olhamos hoje aqui no Brasil, o que está acontecendo, todo esse boicote que existe ao exercício até da presidência, a gente observa que é esse espírito mesmo, não é? Que é disfuncionalizar o princípio de autoridade, né? Uma inversão de papéis, uma desordem nesse sentido, e os prejuízos disso são enormes, porque a partir do momento que você destrói a ordem divina, aquilo que é profético, aquilo que é de Deus, aquilo que faz as coisas funcionarem da maneira correta, não é? Aquilo que obedece à ordem de Deus, quando você destrói isso, rapaz, olha, o prejuízo realmente é enorme, né? Eu até gostaria, assim, de pegar esse gancho, assim, eu tenho assim algumas aulas sobre isso, né, em dois livros, né? Tem essa aula aí que inclusive você mencionou, que está nesse livro A Face Oculta do Amor. Tem uma outra aula também sobre o espírito de Jezabel, que está nesse livro Cura e Edificação do Líder, né? Mas já que você mencionou essa parte aí que eu chamo aí o esquema Jezabel no Novo Testamento,
eu acho que seria legal a gente tentar fazer um insight sobre isso, um resumo aqui, um apanhado, não é? Porque assim, é um assunto muito longo, mas para a gente, aqueles que estão nos ouvindo, realmente assim, poder ter uma referência melhor, né? Eu posso ir falando aqui qualquer coisa, tá, Juliana? Você querendo interromper, acrescentar, você tenha toda a liberdade, tá bom? Porque Pode ir se falando, deixar eu manda vou ver, pastor. falando, né? Pode ir falando. E, inclusive, assim, eu vou, o que eu tenho aqui, vou até ministrando do próprio livro. Depois, se o pessoal quiser ter esse conteúdo, dá uma olhadinha nesse livro lá, A Face Oculta do Amor, né? Tem lá na nossa editora, que é editorajocum.com.br. Mas veja bem, como você também bem colocou, né, a gente observa aí esse tripé, não é? Que começa aí com o profeta. Então, normalmente você tem um profeta, não é? Aquilo que é profético, aquilo que é divino, e que esse espírito maligno intencionalmente quer destruir, não é? Nós vamos ver que Jezabel não suporta, odeia a voz profética, odeia aquilo, a correção de Deus, aquilo que Deus quer fazer de novo na face da terra, né? Então, o primeiro elemento do que a gente chama o esquema Jezabel, porque não é só um espírito, é um esquema, tá? É um esquema para não deixar funcionar a ordem de Deus nos relacionamentos e principalmente no princípio de autoridade. Então, o primeiro elemento é o profeta, contra quem esse esquema é montado, né? Que eu diria hoje são as pessoas que estão alinhadas aí com o coração de Deus, não é? Aqueles que estão alinhadas com o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10 fala: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, não é? Então, silenciar a voz profética é o principal alvo de Jezabel. Uma outra parte desse esquema seria aí um homem fraco, né? E esse homem fraco é alguém que está ocupando uma posição de liderança. Quando eu falo um homem fraco, eu estou falando de uma pessoa moralmente débil, uma pessoa que negocia valores, uma pessoa que não tem fundamentação na verdade, não é? Uma pessoa que se vende muito facilmente, mas que está numa posição assim, uma posição de guardião, de líder, de pastor, não é? De pai de família, ou uma posição estratégica na sociedade. Ou seja, uma pessoa que, apesar de ocupar uma posição de poder, ela manipula o que ela quer, se deixando ser manipulada. Não é? Interessante, lá em Apocalipse 2, quando Jesus escreve a igreja de Tiatira, ele fala ao anjo da igreja de Tiatira, e Jesus está confrontando o pastor dessa igreja, dizendo assim: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então, veja bem, quem está mais em xeque aqui não era nem tanto aquela profetisa lá, né, que incorporou esse espírito de Jezabel, mas esse pastor que tolerou. Eu tenho dito muito hoje assim sobre a importância de como igreja, principalmente nesse momento tão estratégico da política brasileira, nós temos que reaprender, não é, a indignar, a protestar. Nós nos tornamos evangélicos não protestantes, nós perdemos a voz profética. Não é? E isso é sinal também que os nossos ouvidos não estão muito próximos da boca de Deus. E aí a gente começa a tolerar Jezabel, a gente começa a ter uma postura passiva. Então, veja bem, você tem o profeta, você tem esse homem fraco, e aí, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma mulher forte, mas é importante entender que o que está em jogo aqui não é assim a questão sexual, tá? Pode até ser em alguns casos, mas não é a questão sexual, se é homem, se é mulher, porque uma mulher que está numa posição estratégica pode ser o Acabe, pode incorporar o espírito de Acabe, não é? E vice-versa. Mas no caso aí, né, do esquema Jezabel no Novo Testamento, a gente tem uma mulher forte, no caso aí, a Herodias, né? Uma falsa profeta, inspirada por vanglória, com requintes de religiosidade,
Normalmente essas pessoas são muito carismáticas, essencialmente dominadoras, né? E esse espírito muitas vezes se infiltra no corpo e usa a posição que ocupa para se impor, não é? E o objetivo é destruir realmente aquilo que é profético, aquilo que é divino. Então, assim, o que a gente pode até fazer aqui, como eu disse, para a gente ser bem objetivo, a gente vê as características, né, que é o que eu faço aí nesse estudo. A gente poder caracterizar esses 3 personagens que compõem o que a gente define aí biblicamente como sendo o esquema Jezabel, né? A gente pode começar aí pelo profeta, porque eu penso que hoje nós temos um vácuo profético, não é? A gente tem um evangelho, infelizmente, assim, muito superficial, não é? Muito voltado só assim para as necessidades humanas. Sei lá, a gente tem um evangelho muito triunfalista que promete mundos e fundos sem dar os subsídios necessários para que essas promessas realmente se cumpram. Então, hoje, olha, está fazendo falta realmente a gente ver essas pessoas assim, esses reformadores. João Batista, ele foi não só um profeta avivalista, mas literalmente um reformador, um cara que fez uma terraplanagem no mundo espiritual, o cara que preparou o caminho para o avivamento em pessoa, que foi Jesus, não é? Inclusive, Jesus reconhece João Batista como, assim, ele fala isso, mais do que profeta. O que vocês saíram a ver um profeta? Não, mais do que um profeta, não é? Quer dizer, ele não era uma pessoa, assim, um caniço agitado pelo vento, uma pessoa trajada de vestes finas, não, né? Era uma pessoa totalmente comprometida com a voz de Deus. Então, a primeira característica de um verdadeiro profeta, ele vai restaurar a mensagem do arrependimento, né? Lá em Lucas 3:3 a gente vê isso, como que João, ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Então, era um cara que trouxe uma consciência muito clara do pecado, né? Então, sem arrependimento, não há novo nascimento, sem novo nascimento não ocorrem as mudanças, sem mudanças não há vida espiritual. Tudo começa com uma mensagem profética de arrependimento. Então, o profeta tira o povo de cima do muro, né? Ou é Deus ou é Baal. Esse foi o clamor de Elias diante do povo. O profeta leva as pessoas a tomar uma posição radical em relação às suas vidas para com Deus, né? Então, ele vai restaurar o altar do arrependimento, porque sem arrependimento nós vamos continuar a ser esse povo que a Bíblia fala lá, o povo que estava assentado em trevas e os que estavam assentados na região da sombra da morte. Nós vamos ter uma geração acomodada nas trevas, né? Então, essa é a primeira característica de um profeta de Deus. A segunda característica que a gente vê de um profeta que é odiado por Jezabel, ele vai ser uma voz que clama no deserto. É um cara que rema contra a maré, não é? E o deserto é esse lugar do tratamento de Deus, os momentos mais áridos, os dias mais causticantes, as noites mais frias, onde nós somos provados por Deus, tentados pelo diabo. No deserto nós aprendemos a depender inteiramente de Deus, não é? Então, quando a gente fala assim sobre um verdadeiro profeta, nós estamos falando de uma pessoa que foi aprovada nesse seminário do deserto, essa geração Josué e Caleb, não é? Assim como Jesus também foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Foram 40 dias, né? O que Israel demorou 40 anos, o Satanás que Israel demorou 40 anos para vencer, Jesus demorou 40 dias. Mas todo homem de Deus precisa realmente de ser, todo profeta de Deus precisa de ser aprovado na escola do deserto, saber ser uma pessoa apegada às suas convicções, apegada à voz de Deus, que não cede, que não negocia o discernimento e o mover que o Espírito Santo está trazendo.
Terceira coisa do profeta é que ele vai preparar o caminho para o avivamento, não é? Como eu disse, foi o que João Batista fez, todo vale se encherá, não é? Ele removeu os montes, preencheu os vales, desfez aquilo que era tortuoso. Então, ele aplainou os caminhos de Deus e a Bíblia fala assim, toda a carne verá a salvação de Deus, não é? É por isso que o ministério profético ele é tão perseguido pelo diabo, porque ele vai fazer esse aplainamento, essa terraplanagem no povo e no mundo espiritual, permitindo uma manifestação, uma visitação plena de Deus diante de uma sociedade, não é? Então, a mensagem de arrependimento pregada aí por João abalou não apenas a sociedade, como também as bases do governo nacional de Israel, não é? O pecado, obviamente, ele gera um crédito de injustiça, ele dá um direito para o diabo agir, e o arrependimento tira esse direito. Então, um arrependimento em massa, não é? Causado pelo impacto do ministério de João, abriu caminho para esse avivamento em pessoa que foi Jesus Cristo. Apesar de João Batista não ter feito nenhum milagre, mas o ministério de Jesus foi tremendamente sobrenatural, não é? Inclusive, pode falar. Inclusive, quando a gente fala sobre esses pilares do avivamento, essa terraplanagem espiritual, Juliana, é importante a gente... Eu quero até destacar isso aqui, esses pilares do avivamento. Se nós queremos não só um avivamento, mas uma reforma, nós temos que priorizar esses pilares. Primeiro é a restauração familiar, não é? Essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Veja bem como João Batista ele reintegrou as famílias. Milhares de filhos pródigos estavam voltando para os seus pais. Milhares de pais pródigos estavam voltando para os seus filhos. O altar da família, o sacerdócio, estava sendo restaurado. Hoje, essa é a grande brecha da nossa geração, essa síndrome da infância desprotegida, é a parábola do pai pródigo, não é? Os pais abandonando os filhos se rebelando contra os pais. Inclusive, essa é um dos objetivos máximos dessa cultura progressista que está aí, causar conflito entre as gerações, não é? Então, para a gente ter uma reforma, nós vamos precisar de lidar com esse espírito de orfandade, restauração familiar, não é? Também quebrar o espírito de rebelião, que foi o que Lucas fala, né, que João Batista fez. Rebelião tem essa mesma raiz da feitiçaria, nesse propósito declarado de fazer do nosso jeito, não é? Ou seja, até Deus tem que ser do meu jeito, não é? Isso é rebelião, é o que a gente observa muito assim as pessoas fazendo do próprio ventre o seu Deus. Então, isso está na motivação das pessoas, estabelecendo um estado perpétuo de injustiça. Então, esse mover público de confissão de pecado que o ministério profético de João Batista trouxe, não é? Isso quebrou, afogou o espírito de rebelião. E também um outro pilar desse avivamento, que é você preparar ao Senhor um povo bem disposto, ou seja, você levantar uma igreja comprometida, voluntária, pessoas que estão dispostas a negar a si mesmas, praticar atos de justiça, revertendo situações aparentemente irreversíveis, né? Mudando aí esses quadros de miséria que há tanto tempo são inalteráveis, né? A gente vê coisas aqui no Brasil, injustiças aqui no Brasil, que elas são seculares, são séculos. Mas, de repente, Deus está vindo, Deus está levantando uma igreja, não é? Como João Batista, que está abalando, fazendo tremer a terra. Não é? Uma outra coisa... Deixa eu só fazer uma observação aqui antes pois não. de falar, pastor. E isso aí que tu falou já dá umas 5 lives, né? Só essa introdução que tu fez de João Batista, que é essa voz profética do Novo Testamento, que vem chamando o povo a um arrependimento, né? Eu anotei aqui,
eu vejo que o mundo espiritual ele tem uma hierarquia, né? Assim como tem uma hierarquia angelical, existe uma hierarquia satânica também com relação a uma cópia do modelo celestial, né? De funções e diferentes entre os demônios, entre os principados e potestades. Agora, Sim. me parece, pastor, que esse espírito, essa influência de Jezabel, ela age, sim, através da destruição da voz profética, ela quer calar a voz profética, que é isso que tu está falando a respeito de João Batista, ela vem para calar a voz profética, porque a voz profética traz mudança, traz rompimento, traz direção, e é tudo que ela não quer sobre a igreja, sobre a sua casa e sobre a sua nação, né? Ela não quer a direção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Ela quer a sua própria direção, que tudo continue debaixo da sua vontade. Agora, me parece que essa influência, ela não vem por força, ela vem por diplomacia. Sim. Ela vem por relacionamento, de forma sutil, introduzida dentro de família, tomando um espaço que não é seu, dando uma direção. E aí ela vai buscando, vai encontrando esses hospedeiros dispostos a estarem no centro e não ouvirem a voz de Deus. Né? Porque aí tem a voz profética na igreja, que é silenciada pela manipulação, pelo domínio, pelo autoritarismo de Jezabel. Mas tem o lar também, que é silenciada, né, por uma dinâmica familiar, que tu trouxe também aí, uma dinâmica familiar onde a autoridade é silenciada, a voz profética do sacerdote, que deveria dar a direção, mas se cala. E aí tu falou uma coisa ali, pastor, que eu peguei um gancho aqui, e muitas vezes se cala dentro da igreja e dentro dos lares, se cala porque Jezabel funciona. Sim. Então ela é uma ativista eficaz dentro de casa, né, manipulando, fazendo o jogo das peças, com autoridade, ofuscando a voz da liderança, castrando a masculinidade, que foi o que o senhor trouxe. Sim. Tanto da autoridade política, governamental, como do lar da igreja, castra a voz que deveria dar direção, porque ela quer uma democracia, ela quer que o pastor não esteja à frente, ela quer que todo mundo fale, opine. E é isso que a gente está vivendo hoje nesse cenário político, me corrija se eu estou errada. São os índios tomando conta, e não o cacique, né? É a autoridade distribuída em todas as cidades, em todos os municípios, em todos os estados, e, na verdade, para calar a voz daquele que deveria dar a direção. Então, a gente vê esse cenário armado, né, pastor, em todas as esferas. Em casa, na igreja, no cenário político, né? E me parece que tem essa cegueira de que Jezabel precisa ficar à frente porque ela é eficiente. Ela vai lá e faz. Ela dá um jeito de fazer as coisas acontecerem, sendo por bem ou sendo por mal. Então é uma dinâmica, uma funcionalidade maligna, mas que parece que é indispensável para as coisas darem certo. Exatamente. Alguém já definiu um demônio? O que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar. Então, quando um homem, por exemplo, o marido sai do seu papel de marido e se marginaliza no adultério, na violência, no alcoolismo, quando esse marido sai do seu papel, por exemplo, de ser um pai responsável, supridor, um marido que ama a sua esposa, não é? Que é leal a ela, fiel a ela. Então, ele se torna literalmente um demônio. Aí entrou Jezabel, não é? E como você falou, a partir disso vai haver toda uma disfuncionalização. E isso muitas vezes também, como você também bem colocou, acontece assim de uma forma bem sutil, de uma forma bem religiosa, não é? É o que a gente vê muito hoje assim, não, vamos mandar prender o trabalhador, porque a gente está prendendo, a gente está batendo, está espancando ele, está levando para a cadeia, mas isso é para o bem dele. Isso é para o bem dele, você entendeu? Tem toda assim uma religiosidade. E, inclusive, assim, o próximo ponto que eu ia falar aqui, que é a característica de um verdadeiro profeta,
O profeta, ele não tolera esse espírito de religiosidade, não é? Religiosidade e avivamento são realidades antagônicas. Então, o profeta, ele confronta a religiosidade que nega o poder e a intimidade com Deus. Então, a permissividade moral, o zelo sem entendimento, esse padrão cerimonial de santidade, o orgulho religioso, a concupiscência de status, a tradição como base para a salvação, veja bem, são elementos inadmissíveis. João não tolerou isso. Quando não é, os religiosos falavam, não, nós temos por pai a Abraão, não é? Todo esse tradicionalismo religioso. Olha, João Batista chegava assim e ele quebrava a banca, literalmente, né? Então, o profeta se levanta contra toda a religiosidade que tolera Jezabel, não é? A principal estratégia desse espírito de Jezabel é o quê? É se manter oculto, não é? Para isso ele usa a autoridade alheia e a religiosidade. Ele vai parasitar a autoridade de um líder, não é? Que foi legitimamente instituído, não é? Ou talvez até nem foi legitimamente instituído, mas ele está lá ocupando aquela posição, né? Então, esse espírito tem essa sagacidade de cometer coisas hediondas e se esquivar, manter-se impune. As injustiças são produzidas de uma maneira onde a pessoa manipulada por esse espírito sabe como ficar por trás como mentora do jogo. Então, é um negócio terrível, né? Quando a gente vê aquele episódio bíblico lá da vinha de Nabote, né, em 1 Reis 21, quando Jezabel ordena a sua morte para atender um capricho de Acabe. Ah, eu queria que a vinha de Nabote e tal, não é? Então, de repente, a Jezabel escreve lá cartas, sela aquelas cartas com o selo real de Acabe. Essas cartas são dirigidas aos anciãos, aos nobres da cidade onde Nabote morava, não é? E quando você vai vendo todo esse esquema, ela acaba subornando falsas testemunhas, lá os filhos de Belial, não é? Dizendo que o Nabote havia blasfemado contra Deus, havia blasfemado contra o rei. E foi desse jeito que Nabote morreu apedrejado, no requinte da lei, em nome de Deus, com todo o respaldo dos religiosos, tendo sido a sua herança tomada. Onde que Jezabel apareceu em tudo isso? Né? Sendo responsável por tudo, ela não aparece em nada. Então, esse é o seu jogo. E, de repente, chega o profeta, chega Elias e vai levantar a saia de Jezabel, entendeu? Vai mostrar as vergonhas dela. Então, sim, ela quer a cabeça de Elias. Né? Sim. Hein, pastora? É interessante que você está falando aí da religiosidade de Jezabel, né? Ela é tão ativista, fervorosa, né? Que ela introduz Baal e Astarote, né? Para dentro da igreja. Ela introduz a sua cosmovisão. Isso. Os seus ídolos, os seus deuses para serem adorados. Ela fez um reavivamento da feitiçaria e da idolatria na nação. Se você ver, o que aconteceu foi isso. E depois, onde que ela queria chegar? Porque isso culminou, né, Juliana, numa chacina. Quando você vê lá em Israel, você vê, inclusive, aquela conversa que Elias está tendo com Deus, e Elias, até assim, num momento muito difícil, não é, totalmente oprimido, ele fala, Senhor, olha, Acabe e Jezabel assassinaram todos os profetas, só sobrou eu. Você vê que nas contas de Elias, todos os profetas haviam sido assassinados. E olha que Elias, ele era líder de várias escolas de profetas ao redor da nação, em Jericó, Betel, no Jordão. Ele era líder dessas escolas. Quer dizer, ele falou, todos morreram. Então, você veja bem que Jezabel e Acabe estavam assim até o pescoço no sangue dos profetas, né? Porque esse é o objetivo, é calar a voz profética na nação. Sim. Hein, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, eu acho interessante, porque a palavra de Deus diz que Elias fugiu, né? Teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Diz que
ele já teve, ele fala para Deus lá em 1 Reis 19:3, né? Ele diz: Deus, eu já tive o bastante, tira a minha vida, chega. Eu não dou conta de enfrentar essa mulher, não, eu não dou conta de ir contra ela, né? Ou de enfrentar ela, pela intimidação, pelo medo que ele estava sentindo dela. E aí eu fico pensando, pastor, quantos pastores vivem hoje sobre essa opressão de Jezabel dentro das suas igrejas, se sentindo oprimidos, se sentindo angustiados, se sentindo opressos, mas como diz em Apocalipse 2, lá que você leu no início, eles mantêm o funcionamento de Jezabel dentro da igreja porque lhes convém em várias áreas, inclusive a financeira, né? Só que, em contrapartida, eles estão sendo oprimidos, e aqui Elias, ele apresenta sintomas de um homem que estava em depressão, né? Que estava angustiado, que pediu para Deus a morte. Então, parece que Jezabel, ela tem esse espírito de resistência, de permanecer ali. Todo mundo vai saindo aos poucos, até o pastor saia. E ela não sai, ela se mantém ali. Então, o pastor sai, ele não pede ajuda muitas vezes. Eu vejo que isso pode estar ligado, pastor. Queria que o senhor falasse sobre isso, até mesmo um esgotamento emocional, uma estafa mental de muitos pastores que não entendem o que está acontecendo espiritualmente dentro da sua igreja, mas, na verdade, é justamente esse esquema de Jezabel que está sentado, dando as ordens, né? Dando as ordens porque é eficaz, porque mantém financeiramente, por vários motivos, está oprimindo a liderança, ofuscando o pastor, ofuscando a voz profética da igreja. E esse pastor se sente oprimido, muitas vezes angustiado, que pode aí levar a um quadro de depressão, isolamento, isolamento social, coloca esse pastor dentro de uma caverna, e esse pastor não consegue pedir ajuda, não entende, não discerne o que espiritualmente está acontecendo na sua igreja, que está sendo aí influenciada, oprimida por esse espírito, e que pode sim, né, levar aí a liderança de uma igreja toda a sair e deixar esse pastor isolado, depressivo. E a gente vê recorrentes aí, infelizmente, pastores que acabam optando por um suicídio para se livrar de toda essa angústia externa, né? E que Jezabel vem trazendo essa destruição de dentro para fora e destruindo a masculinidade, a autoridade, a paz, né? A governança desse pastor, que pode levar, o que o senhor acha, esse pastor a ficar nesse lugar de armadura, de proteção, não pedir ajuda e acabar tendo um quadro de depressão? Hein, Juliana, esse discernimento seu é preciso, não é? Você já falou aí praticamente tudo. É muito importante entender que uma das principais estratégias de Jezabel é levar pessoas ao esgotamento. Porque, assim, e normalmente, assim, quando a gente até estuda um pouco sobre perfis ministeriais, normalmente os profetas, profetas e apóstolos, eles têm uma robustez maior, não é? O ministério apostólico, pessoas que têm um perfil motivacional apostólico, por serem pioneiras, o cara é como um trator. Normalmente o apóstolo ele é um trator, o cara que começa do nada, não é, que rompe fronteiras, coloca fundamentos onde não existia. Então essas pessoas assim, elas têm muita força, muita força moral, muita persistência, muita perseverança. Os profetas também, muitos profetas têm nervos de aço, né? Agora, o ministério pastoral, às vezes, ele é um pouco mais vulnerável, às vezes não tem essa mesma tenacidade que um apóstolo, que um profeta tem, não é? E quando eles lidam com esses conflitos de relacionamento, e esses conflitos, eles tendem, na verdade, assim, a se estender muito. E às vezes aquilo pode durar anos, décadas, até que culmina num racha terrível da igreja que leva esse pastor ao desespero. Olha, eu já vi muitas vezes esse filme acontecer, né? E a gente sabe que o que mais, vamos dizer assim, baqueia uma pessoa, o que mais nos afeta, né? As coisas que mais nos afetam, as crises que mais nos afetam, são crises de relacionamento.
não é? Às vezes, porque um problema financeiro vem, você supera, um problema de saúde vem, você supera, mas principalmente no contexto da igreja, os problemas de relacionamento, aquele desgaste, não é? Principalmente quando a pessoa começa a fazer um jogo por trás, começa a fazer toda uma sedição, não é? E aquela pessoa, de repente, houve uma certa precipitação onde você impôs as mãos, estabeleceu aquela pessoa antes do momento, antes dela estar devidamente pronta, e agora já não tem bem como tirar essa pessoa, né? Então, olha, assim, essas histórias, às vezes, esses conflitos são os mais sérios, né? A gente vê no caso de Elias aí, Elias já vinha sendo perseguido ali por Acabe e Jezabel por muitos anos. Ele tinha sido jurado de morte, não é? Inclusive, assim, ele vinha também, era uma guerra muito aberta, porque chegou num ponto que, inclusive, assim, Elias fez uma oração para que não chovesse. Foram 3 anos e meio de seca por causa da oração. E era Deus confrontando esse governo ímpio, maligno de Acabe e Jezabel, não é? Mas por várias vezes Acabe mandando a sua guarda prender Elias. Veja bem, foi um processo que durou anos, muitos anos, e chegou num ponto que Elias caiu nesse esgotamento, não é? Nesse quadro. É literalmente o que tem acontecido com muitos pastores quando eles renunciam ao ministério, eles decidem sair do jogo e, às vezes, até alguns saem do jogo de uma maneira assim mais traumática, tendo quedas morais, sabe, Juliana? Que eu acho que são os casos assim mais complicados. E muitos chegam até esse desespero do suicídio, né? A gente vê muitos pastores chegando aí nesse desespero. Então, muito bem colocado. Esse é o quadro mesmo que tem acontecido, né? E por trás está esse levante, que é um levante altamente demoníaco mesmo, né? Sim. E aí, Mas, pode falar, pastor. Mas a gente só definindo aqui, assim, trazendo também para o nosso contexto, né? E hoje a igreja brasileira tem uma relevância que a gente precisa de ter assim, uma voz em relação não só à igreja, né? Hoje, e graças a Deus, Deus tem levantado pastores que não só pastoreiam as suas igrejas, mas pastoreiam as suas cidades, pastoreiam o seu estado, pastoreiam a sua nação, não é? Eu pessoalmente, né, eu gosto muito do Silas, né? Por várias vezes tenho frequentado esse círculo do Silas, né? E uma pessoa de ouro, né? E graças a Deus pela voz que o Silas Malafaia tem sido aqui no Brasil. Pensa num cara que tem pastoreado a nação, é ele. E quando a gente vê João Batista era um cara assim, era um cara que se levantava contra os pecados nacionais, não é? Então ele clama contra a imoralidade, contra a idolatria descarada da nação, confronta os governantes, não é? Não perde essa posição profética, né? Não tem rabo preso com nada. Então o profeta ele vai abalar as estruturas demoníacas, como o Rodrigo Constantino falou, é uma guerra espiritual, não é? E nós precisamos de assumir esse protagonismo profético, não é? Hoje, infelizmente, assim, de certa forma, aconteceu assim um isolamento, né? A gente se isolou muito das áreas de influência da sociedade, mas nós temos que retomar essa posição com Deus, né? Sim, interessante estar falando das áreas de influência, pastor, porque eu vejo o quanto essa força, né, de Jezabel, ela se torna, às vezes, indispensável para o funcionamento do lar ou da igreja, parece que se torna indispensável, e ela vai começando a caminhar por ela mesma, né? Eu vejo isso muito nítido, pastor.
em alguns grupos de louvores. Aqui não estou falando que todos os grupos de louvores estão sob influência de Jezabel, mas eu vejo que às vezes é um ministério que anda longe de uma direção do pastor. Parece que é um ministério que anda sozinho dentro da igreja, né? É um ambiente se torna muitas vezes um ambiente de autoidolatria por não se submeterem ao governo, à autoridade do próprio pastor, da liderança da igreja, né? Olha só, Juliana, só um parêntese, é muito importante, assim, eu sempre falo, uma liderança, a gente lidera com amor e confiança, não é? Você está numa posição de liderança, puxa, você vai investir nas pessoas, não é? Como Jesus fez, dizendo, fareis as obras que eu faço, e maiores ainda. Você vê que Elias fez um discípulo, Eliseu, com uma unção dobrada dele, que fez o dobro dos milagres que ele fez. Então, a gente tem que ter uma liderança generosa, pensando no sucesso das pessoas que nós estamos discipulando, que eles tenham mais sucesso do que nós tivemos, né? Esse é o grande êxito da liderança, e fazer isso com amor e confiança. Mas tem aqueles momentos que realmente é fundamental uma prestação de contas, a gente tem que saber realmente ter pulso firme, não é? E confrontar. E eu acho que, às vezes, pelo sucesso que alguns grupos de louvores fazem, muitas vezes, assim, eles, quando vê o líder desse grupo, que deveria exercer uma cobertura naqueles momentos necessários, não faz com medo de perder. Aí acaba incorporando o perfil de Acabe, não é? Que, na minha opinião, assim, é o aspecto mais importante. Só tem um jeito de você desarticular o esquema Jezabel. E não é lidar com Jezabel, é lidar com Acabe. A chave para desarticular esse esquema, tá, é Acabe. O espírito de Acabe tem que morrer. Não é? Quando a gente olha até como é que Deus... Quem que Deus levantou para lidar com a casa de Acabe, com o espírito de Acabe? Jeú, não é? Você vê, primeiro Acabe morreu na guerra, não é? Inclusive, quando a gente vê lá a visão do profeta Micaías, quando ele profetiza para Acabe, não é? E deixando claro que aquela guerra que ele estava indo não era uma guerra de Deus e que ele morreria, mas mesmo assim ele foi. Não é? Quando Acabe morreu, a partir disso, Jeú entra e coloca um fim nesse governo. Mas a grande chave é lidar com o Acabe. Não é? Quando a gente vê, por exemplo, isso no casamento, às vezes eu sempre digo o seguinte: quando você tem um marido que se marginaliza, não é? Quando o homem se marginaliza, ele começa a inocular insegurança na esposa. Porque o grande ponto fraco de qualquer mulher é não se sentir segura. Não é? Então, se o marido se marginalizou, o cara é um adúltero, é violento, é alcoólatra, não é? O cara não supre o lar, não é? Então ele vai o quê? Inoculando insegurança na sua esposa. E daqui a pior coisa para uma mulher, a pior coisa para uma mulher é lidar assim com um marido que se tornou um adulto infantilizado. Não é? Ela não sabe lidar com isso. E daqui a pouco ela começa o quê? Desrespeitar esse marido. Não é? E aí entra o ponto fraco do homem, que é não se sentir desrespeitado. Então, quanto mais o homem se marginaliza e inocula insegurança na esposa, mais a esposa desrespeita esse cara e mais ele se marginaliza. É um ciclo fechado. Então, daqui a pouco, qual que é o resultado disso? Você tem um homem, um marido, um pai que se tornou um zero à esquerda, você tem essa esposa, uma mulher ferida que se tornou o sargento do lar, Meu Deus. E os filhos, os bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que não cresceram. Então, um sistema totalmente destruído. Qual que é a chave? A chave está nesse marido. É esse marido sair da marginalidade que ele está e voltar para o seu lar, voltar para o seu casamento, se arrepender da sua marginalização, das suas infantilidades. Quando um marido ele volta para a sua posição de marido e pai,
ele volta para o seu sacerdócio, é impressionante como ele reconquista essa esposa e ele começa a curar o coração dos filhos, não é? Então, a grande chave para lidar aí com o esquema Jezabel é essa pessoa que está na posição legítima de autoridade parar de negociar isso, dando lugar para esse esquema maligno. Eu ia te perguntar isso mesmo, pastor, para a gente finalizar aqui, já faltam 5 minutinhos só, eu ia te perguntar exatamente isso. Como que começa a destronar esse espírito? Se confronta, como que se destrona, como que se desmascara, como que age? Né? Aí você falou, ataca a passividade de Acabe, que pode estar à frente da igreja ou pode estar à frente do lar, dando esse espaço, né, para Jezabel funcionar. Então, Acabe tem que aparecer. Como que se lida com esse espírito, pastor? Quem está passando por isso agora dentro das suas igrejas e dentro dos seus lares? A gente tem de um lado Acabes, homens passivos, ou líderes passivos, né? Deixando esse espaço livre para Jezabel atuar. Olha só, uma das principais maneiras, Juliana, é essa live aqui que nós estamos fazendo, é a gente descortinar esse esquema. Não é? É você, e muitas vezes também nós vamos ter que ter essa coragem moral. Né? O que João Batista fez com Herodes? Inclusive, você vê que João Batista ele tinha a audiência de Herodes. A Bíblia fala que Herodes ouvia João de boa vontade. Ele tinha a audiência dele. Mas João Batista chegou e colocou o dedo na cara de Herodes e falou: não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. Veja bem que Jezabel, ali, a Herodias, foi capaz de destruir a sua família para parasitar a posição de autoridade do genro, do Herodes. Não é? E João Batista chegou e confrontou: olha, não aceita isso, Herodes. E, infelizmente, Herodes não se emendou com isso. Como Acabe, né? E esse é o problema, aí que está a fatalidade. Acabe, apesar dele ser corrigido trocentas vezes, não é? Você vê Elias corrigindo Acabe, e vem a fome de 3 anos e meio, e confronta, não é? Quando Elias se encontrava com Acabe falava: aí vem o perturbador de Israel, e Elias dizia: quem está perturbando Israel é você com os seus pecados. O cara não se emendou. E a cabeça dele o quê? Rolou. Chega uma hora que realmente assim, Deus vai julgar esse espírito. Principalmente quando tem um profeta que confronta, não é? Como nós tivemos Elias e João Batista. Não é? Deus vai julgar esse espírito. Lá em Atos 12 a gente vê Herodes morrendo, né? Ele morreu, ele expirou sendo comido por bichos, por vermes, porque não deu glória a Deus. Então, era uma igreja que realmente cumpria o seu papel profético nessa guerra de valores no cenário político da época. E eles não toleraram Jezabel, não toleraram esse esquema governamental imposto por Herodes e Herodias. A igreja prevaleceu e continua a crescer. Nós estamos nesse momento aqui no Brasil. Não é? Nós temos exatamente nesse momento. Olha, Juliana, Deus abriu uma janela de graça. Não é o Bolsonaro, entende? A questão não é o Bolsonaro está longe de ser um líder, um presidente ideal. O Bolsonaro só é uma resposta que Deus deu para a relevância da igreja. Nós tivemos 2 governos aí, o governo do Acabe e da Jezabel. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Literalmente. E Deus levantou um GU. Bolsonaro só é um GU, um capitão. Não é? Que vai julgar. É a espada de Jeú nessa guerra espiritual, né? Julgando por terra esse espírito de Jezabel que está sobre o Brasil. Mas a igreja tem que ter essa identificação com João Batista. Por isso que eu quis enfatizar muito aqui o espírito do verdadeiro profeta. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não é? É um momento de nós termos uma voz profética, de nós não alienarmos, chega de alienação profética no Brasil. Nós precisamos do espírito dos reformadores, não é? O espírito de Lutero, de Calvino, de
o Lutero também dos Estados Unidos, né? Martin Luther King. Nós precisamos de sermos realmente vozes. E, lógico, se você for ter uma voz, você pode ter certeza, Jezabel vai querer te calar. É o que tem acontecido. Como A é que gente faz vê para pessoas... não perder a cabeça que nem João Batista, pastor? Pois é, mas veja bem, às vezes isso aí vai fazer parte do ministério, não é? Porque a cabeça de João Batista foi talvez a semente mais poderosa para o avivamento que veio e que perdurou mais de um século. Porque a gente não vê a morte como as pessoas veem. A morte só é uma passagem, entendeu? Então, João Batista, pensa num cara que cumpriu o que ele tinha que cumprir, não é? Então, assim, é como Jesus falou, não é? Em João, no capítulo 10, Jesus fala assim, Juliana, esse mandamento eu recebi do meu Pai, que eu vou dar a minha vida e eu vou tornar a tomá-la, como quem zomba da morte. Ele estava dizendo, não são eles que vão me assassinar, não são eles, eu é que entrego a minha vida e vou tornar a tomá-la, porque eu vou ressurgir dentre os mortos. Não é? Então, a questão maior não é se você vai viver mais ou menos, todos nós queremos viver muito, mas é você terminar a sua vida como Jesus terminou, dizendo, Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui, tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Essa, né, como Paulo também disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da vida. Então, é isso aí, né? Amém, pastor. Amém. Que já fechamos uma hora aí. Meu Deus, isso aqui é assunto para um seminário, né? É verdade, né? Vai longe. Eu falei, é uma conversa vai longe, longa. Né? Meu Deus, e tu começou a desenrolar um manto ali no início, só de João Batista dá umas 5 lives, né? É um personagem marcante principal que aponta para uma postura, né? E olha só, nós não entramos nas características de Acabe, não entramos nas características de Jezabel. Sim, meu Deus. Talvez verdade. Até numa outra live aí, mais pela frente, a gente conversa sobre isso. A gente pode conversar só sobre Acabe, depois conversar só sobre a Jezabel mesmo, né? Porque é um assunto muito presente. Sim, é muito atual, pastor, muito atual. Queria agradecer, pastora, sua aula, né? Não é uma live, é uma aula de Bíblia, de revelação da palavra de Deus, de voz profética para esse tempo, de discernimento. Queria agradecer profundamente sua disposição e humildade, pastor, em estar cedendo o seu tempo para compartilhar do seu conhecimento, da sua sabedoria. E eu deixo aqui a minha indicação. O pastor tem livros que falam a respeito disso, né? O pastor tem ministrações no YouTube que falam a respeito disso. Então, procurem, estudem, queridos, porque se o pessoal do lado de fora, né, que nem o Constantino, está percebendo a guerra espiritual, meu Deus, acorda a igreja. Até Deus, o cego de Jericó está enxergando que a igreja não enxerga. Até a mula, as pedras estão clamando, as mulas estão falando. A mula está falando. E a gente não está discernindo, a gente está com guerra de status, de cargo, de posição ainda. Meu Deus, né? Meu Deus, quanto alinhamento, pastor, numa única live. Quanto alinhamento. Muito obrigado, quero agradecer de coração. Legal. Senhor. Tá, Juliana, olha, obrigado pela sua iniciativa, não é? Assim, a minha dificuldade assim em relação à live, né? Porque a gente tem assim muito convite, é muita coisa, né? Eu carrego uns 3, 4 pianos nas costas, né? Ministerialmente falando. Minha vida assim, é bem corrida. Mas, assim, puxa vida, foi uma oportunidade tremenda. Obrigado pela sua iniciativa, né? Agradeço a Deus pela obra que Ele tem feito na sua vida, e você, acho que você é uma das pessoas, assim, o seu testemunho é um dos testemunhos mais relevantes para essa geração. Tá? Então, queria te agradecer também, agradecer a todos aqueles que estão conosco, que estiveram conosco aí nessa live, né? Um beijão no coração de todo mundo, e que Deus
continue tendo misericórdia de nós, nos abençoando, abençoando a nossa nação. Amém? Abraço em todos. Muito obrigado, pastor. Abraço a todos que participaram. Que Deus nos livre, em nome de Jesus. Beijo, pastor. Até logo. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, queridos.